Olá, do Alesp em Pauta de hoje eu recebo a deputada estadual Andréia Werner, do PSB, eleita para esta Casa de Leis com 88.820 votos. Chegou este ano aqui no Parlamento Paulista, onde tomou posse no dia 15 de março para compor a 20ª legislatura. A deputada Andréia Werner é formada em jornalismo pela PUC de Minas Gerais. Aqui na Assembleia, a sua área de atuação é a saúde, educação e direitos das pessoas com deficiência. Deputada, olá, bem-vinda aqui ao nosso programa. Sabemos que a senhora tem grandes projetos dentro, no caso aqui, da sua área de atuação. E que a gente já falou, a senhora já veio aqui, já falou sobre esses projetos. Quais são as perspectivas da senhora e os desafios neste segundo semestre? Bom, eu pretendo, perspectivas, aprovar pelo menos um projeto de lei nesse segundo semestre. A gente já tem um que deve entrar em urgência, que é o que fala sobre instalação de trocadores para jovens e adultos com deficiência nos estabelecimentos públicos e privados em São Paulo, porque a gente sabe que tem trocadores para bebês, mas uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral, que é criança, adolescente ou adulto, às vezes tem que deitar aquele filho no chão do restaurante ou do shopping para trocar esse filho. Essa lei foi importada lá de Belém, que eu tenho uma conhecida lá ficou conhecida como Lei Gigi, e eu trouxe aqui para o estado de São Paulo, então obriga a instalação desses trocadores. Dando tudo certo, deve entrar em urgência e a gente consegue aprovar aqui na Alesp ainda nesse semestre. Tenho certeza que sim. A senhora tem outro projeto aqui, falando em crianças, né? Que é um projeto do Poder Executivo para implantar o programa Mães Guardiãs. Sim. Olha aqui. Esse a gente estava pensando em como que é difícil as mães, muitas vezes, se manterem no mercado de trabalho formal, né? Porque a maternidade exige muito, se for maternidade atípica, mais ainda, né? Mães de pessoas com deficiência. Então, é um programa para estimular a contratação de mães nas escolas do estado de São Paulo para tarefas que não sejam ligadas à pedagogia em si. Então, às vezes, inspetora no corredor, essas coisas, qualquer tarefa na escola que não seja ligada à parte pedagógica, essas mães poderiam ser contratadas e ganhar o seu salário, né? Então, é esse o objetivo. Não, mas é verdade, elas podem, né, ter aí essa condição de ter um trabalho, né, sendo remunerada, né, deputada? Então, sim, que priorizem essas mães. E priorizem as mães, né? Isso é fato. Agora, essa do trocador, eu fiquei impressionado. É que não passa pela cabeça da gente se a gente não vive essa situação ou se a gente não conhece quem vive, né, de fato. Mas quando a gente conta, parece uma coisa óbvia, né? Pois é, mas como trocador, você tem que, né, criar, no caso, como a senhora está fazendo agora, tentar criar uma lei, um projeto de lei para poder, né, ter nesses trocadores um aparelho que faça com que as mães possam, sim, de deficientes, trocar o seu filho. A senhora deu o exemplo agora, às vezes não tem como, troca no chão. São bebês que crescem, né, com deficiência e continuam usando fralda. Não tem jeito, precisa, né, dar essa estrutura. A senhora tem um outro que torna obrigatório a linguagem, né, em braille, a linguagem simples em braille de todo o material informativo e também educativo, né, deputado, impresso, produzido e também distribuído aqui pelo nosso estado de São Paulo. Conta um pouco sobre essa... Linguagem simples é uma coisa que está sendo muito falada agora. Teve até uma sessão na ONU em que se falou disso e teve gente do Ministério dos Direitos Humanos representando a gente, falando sobre isso lá. Porque linguagem simples é acessibilidade, assim como o braille. Quando a gente pensa em pessoas com dislexia, pessoas com TDAH, pessoas com deficiência intelectual, linguagem simples é acessibilidade. Pensa assim, o jeito mais simples de traduzir isso é você recebe aquele texto com aquele juridiquês, sabe, de um advogado. É horrível. E para quem não tem esse problema, o problema dele já é difícil, já é complicado. Às vezes até para você que tem um curso superior, enfim, uma formação, você pega aquele texto no juridiquês, você já não entende aquilo. Imagina uma pessoa que às vezes não tem nem o ensino médio concluído, ou que tem uma dislexia, ou que tem uma deficiência intelectual. Então, a gente tem falado de linguagem simples como mais uma forma de acessibilidade, né? Então, a gente quer que tudo que for de material informativo do Estado seja feito também em linguagem simples em braille. Essa diferença, porque a linguagem em braille é uma coisa sensacional, né? A gente sabe disso porque a pessoa que não tem a visão, que é cega, imagina você passar... Eu nem imagino, né, gente que não é portador de uma deficiência, você não tem como nem imaginar, não dá nem para, né, para ter ideia assim, do que é para a pessoa, né, poder, a pessoa que não enxerga, ter que fazer uma leitura em braille, né, essa leitura simples. Eu, sinceramente,
confesso que eu não sabia dessa leitura, né, simples. A gente conhece as leituras de Braille, a leitura de sinais, né? Mas a leitura simples é uma coisa que... A linguagem simples, ela parece que é uma coisa meio solta, mas não é. Existem regras. A gente até fez uma audiência pública. Isso que eu queria saber, como é que são as regras da... Sim, tem cartilha sobre isso. A gente fez uma audiência pública aqui na LESP há pouco tempo, justamente para falar de linguagem simples. E tem algumas regras. Usar a frase na ordem certa, com o sujeito, depois o predicado. Não usar muito tempo passivo. Então, existem algumas regras para você usar a linguagem simples. A gente tem tentado, inclusive, até nos meus posts nas redes sociais, tentar implementar isso da melhor forma, porque também é acessibilidade. As acessibilidades são diferentes, né? São múltiplas. A gente tem que pensar que dentro da deficiência também tem muita diversidade e a gente tem que contemplar todas. A senhora atua, a sua bandeira aqui é saúde, educação, enfim. A senhora tem um filho que é autista, inclusive, a gente acompanha, eu faço o plenário, eu acompanho o plenário aqui, acompanho os seus discursos aqui, né, as suas falas no plenário. E eu também soube há pouco tempo também que a senhora também tem um grau mínimo de autismo, é isso que a senhora teve? Sim, eu sou autista. Autista grau 1 de suporte. Não, eu cheguei a isso para que a senhora explicasse, que o telespectador muitas vezes não entende. Você fala, criança, são vários tipos de autismo, né? São graus de suporte. São graus de autismo. Que a gente fala. O meu filho é grau 2, 3 de suporte, são 3 graus. Quanto maior o grau, maior a necessidade de suporte. Não é que é um grau alto, é que precisa de mais suporte. O meu é o grau 1, que quer dizer que precisa de menos suporte, não quer dizer que não precisa de suporte. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu brinquei e falei assim, se fosse eu que tivesse que ler aquele teleprompter, eu estava perdida, porque minha vista já está embaralhada. Porque eu estou em sobrecarga sensorial já. Quando vai chegando no final do dia, principalmente um dia como hoje, que eu acordei muito cedo, acordei 5h30 da manhã, tive reuniões que foram muito estressantes para mim, do ponto de vista emocional e, enfim... Por vários motivos, vai chegando no fim do dia, eu estou sobrecarregada sensorialmente, emocionalmente, tudo. Então, minha vista começa a embaralhar. Essa luz é uma luz que começa a incomodar, tudo começa a incomodar o sensorial. Então, antes de vir para cá, eu estava gravando no meu gabinete e eu tive que refazer, e a gente tem teleprompter. Eu tive que voltar várias vezes porque minha vista estava embolando com o teleprompter. Isso é um sinal de sobrecarga sensorial. Então, não quer dizer que eu não preciso de apoio, eu preciso de menos apoio do que um autista grau 2 ou 3, mas eu também preciso de suporte. Os tipos de autismo, né? A senhora está falando que são graus. Sim, graus. Só para que a gente, telespectador, entenda melhor, né? Você tem vários tipos de autismo, então. São graus de suporte, não são tipos. Não são tipos. A gente diferencia pelo tanto de suporte que a pessoa precisa para as atividades do dia a dia e tudo. Então, o meu gabinete, eu costumo brincar que é o meu emprego apoiado, né? Eles me ajudam muito quando eles percebem que eu estou mais sobrecarregada, às vezes desmarcam uma reunião, às vezes me ajudam a priorizar aquilo que precisa mesmo ser feito, quem que eu preciso mesmo receber, esse tipo de coisa assim. Então, é muito importante ter um gabinete que, inclusive, tem pessoas autistas que entendem o que eu estou passando para poderem me ajudar nesses momentos. Aliás, e são pessoas, muitas vezes, inteligentíssimas, né? Tem um grau de inteligência também, claro, né, dentro da sua proporção do que o autismo permite, no caso. Eu digo assim, eu vi filmes, pelo menos, eu não sei se é retratado num filme, teve até um filme com um garoto que era com aquele ator que está hoje com demência. Bruce Willis, ele fez um filme que era um garoto autista, né? De uma inteligência, ele gravava, tinha os códigos todos na cabeça, tinha aquela... Por isso que eu perguntei da questão da diferença. O autismo, ele reflete a diversidade humana, né? Então, você vai ter autistas com deficiência intelectual, que é o caso do meu filho, você tem autistas com inteligência na média, e você tem autistas com altas habilidades de superdotação. Eu tenho altas habilidades de superdotação. Tem mais 2 autistas no meu gabinete que também tem. Então, tem vários... assim como o ser humano é diverso, o autista também é diverso, porque o autista também é ser humano, né? Claro, não tenha dúvidas. E com isso a senhora, eu estou falando a senhora, eu perguntei se eu podia te chamar de você. Por favor. Né? Olha, tá vendo? Nós estamos nova, deputada. No diagnóstico de autismo do teu filho, você passou a estudar a condição dele. Eu queria que você falasse do blog que você criou, né, por causa da condição do teu filho. Eu parei de trabalhar, na época eu trabalhava em uma multinacional, eu acabei parando de trabalhar para acompanhar ele nas terapias, porque tinha terapia todo dia, e eu comecei a levar ele, e aí eu comecei um blog em janeiro de 2012 para ocupar a cabeça, era esse o objetivo, né? Naquela época,
existiam blogs. Parece que eu estou falando do século passado. No século passado. Mas tinha blog de viagem, blog de culinária, blog de maquiagem, e aí eu entrei numa plataforma gratuita, e aí me veio esse nome Lagarta Vira Pupa, porque era uma frase de uma musiquinha do Cocoricó, que ele gostava muito, que chama Metamorfose da Borboleta, a música. E aí eu comecei a contar sobre como foi o diagnóstico, como aquilo foi muito doloroso, e na época não tinha quase nada sobre autismo na internet. Então, aquilo rapidamente começou a ser achado quando as mães chegavam em casa depois do diagnóstico e iam para buscar coisa nas redes sociais, digitavam autismo, caía direto lá no Lagarto. Então, o crescimento foi exponencial e foi muito rápido, porque elas me achavam muito rápido. Então, eu comecei tudo que eu aprendia com os médicos, com as terapeutas, eu começava a passar, fiz um canal no YouTube, fiz páginas em redes sociais. Então, virou uma rede de informação, uma rede de acolhimento. Publiquei 2 livros, virei ativista, porque eu comecei a conhecer a realidade daquelas mães e entender tudo que faltava. O Lagarta virou um instituto, e aí naturalmente deu um ponto em que eu percebi que fazia sentido, eu recebi convites para me candidatar, e eu percebi que faria sentido eu tentar um lugar na política, porque a política é um meio da gente conseguir implementar políticas públicas. Não, e ajudar outras pessoas, né, deputada? Sim. Porque vocês têm esse poder, graças a Deus. Né? Tem a voz, você tem a fala, você tem, né? Você pode ajudar as pessoas. Isso é muito importante, não é só, né, por você ter um filho ou ter uma condição assim tal, que você não, mas você pode ajudar milhões de pessoas. Quantas pessoas a gente tem nessa, né, com autismo, com outros tipos de, né, de doenças, enfim. E a senhora pode fazer isso em nome dessas pessoas. A senhora lançou um livro também. 2 livros. 2 livros já? Um contando a nossa história e um infantil, para ajudar na questão da inclusão escolar. Me fala um pouquinho, mudando de assunto agora, um pouquinho de jornalismo. A senhora é jornalista, então? Sim. E atuou como jornalista? Nunca. Eu tenho familiaridade com o estúdio, teleprompter, porque durante a faculdade eu trabalhei na TV PUC, lá em Minas, e eu apresentava um programa que era uma agenda semanal, chamava Acontece BH. Então eu tenho familiaridade sempre estive com teleprompter, porque eu trabalhei nisso durante a faculdade, mas quando eu me formei, eu estava bem perdida sobre o que eu ia fazer e resolvi tentar concurso de trainee para ver no que ia dar, mas eu jamais imaginei que eu ia passar. E eu passei num concurso de trainee concorridíssimo aqui em São Paulo, de uma multinacional bem famosa. E foi assim que eu vim parar aqui em São Paulo, em janeiro de 2001. E aí eu entrei para a vida corporativa, na verdade, eu nunca exerci o jornalismo. Não, porque a senhora, 2 livros lançados já, né? Eu falei, caramba, já tem alguma coisa a ver, já está ali dentro do meio, né? Eu acho que eu canalizei muito a questão das emoções que eu não conseguia digerir muito bem para a escrita, né? Acho que foi isso que aconteceu na época do diagnóstico dele. E aí é bom, né? Já tem uma pode usar a sua profissão como no que a senhora se formou, e não foi fraca não, porque foi pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Não é, colega do Chico não é Pinheiro, brinquedo. Colega do Chico, né? Chico fez lá. Eu fui colega do Chico na Globo, né? Trabalhei muito tempo lá. Ainda tive esse contato com o Chico na época que eu cheguei na Globo de São Paulo aqui. Mas uma formação ótima. E jornalismo te abre muito, né? Sim. Te dá muito leque para as coisas, para você poder atuar, principalmente dentro da política. Sim. Né? Porque a senhora fala com o povo, quer dizer, com as pessoas. Por isso que eu falo da voz que você pode ter para poder ajudar pessoas que não têm condições, né, de um tratamento, né? Você pode conseguir aí através de, como política, de emendas, né, deputado? Aliás, eu queria falar disso, né, das emendas aqui na Assembleia, como é que a senhora vai destinar essas suas emendas, que a senhora tem direito a isso? Como é que está essa... Bom, o que chegou até agora chegou muito emergencial, não deu nem muito tempo para a gente pensar muito o que fazer. E eu destinei para hospitais, porque também veio com uma instrução de que deveria ser SUS, então a gente, eu destinei para alguns hospitais que eu tinha visitado, mas quando tiver esse valor que deve vir com mais calma no ano que vem, né? Porque como eu não sou base do governo, meu partido aqui é independente, a gente não está recebendo as emendas esse ano. Eu, como deputada nova, só vou ter as emendas oficiais no ano que vem. Ah, tá. Então eu pretendo destinar para instituições, organizações que trabalhem com a pauta da pessoa com deficiência, que são muitas e que fazem muitas vezes o trabalho que o Estado deveria estar fazendo, né? Então eu vou escolher aí os projetos que a gente estudar e que a gente perceber que são sérios, que estão fazendo a diferença na vida das comunidades, e a gente vai ajudar. Voltando à
causa autista, né, deputada? Quais são, no caso aí, os desafios que a senhora vem enfrentando, né, em relação a esse tema, hoje em dia? Acho que não só o autismo, mas a causa da pessoa com deficiência em geral, eu acho que como aqui nunca teve um gabinete focado nisso, a demanda está sobre-humana no nosso gabinete. A gente, em 6 meses, a gente teve cerca de 5.000 contatos pelas redes sociais, nos nossos e-mails, no nosso inbox, no nosso formulário de denúncia. A gente respondeu 5.000 contatos. 5.000 contatos? E investigamos quase 1.000 denúncias em 6 meses. Então, por aí você imagina... Que tipo de denúncias, deputada? Desculpa, denúncias de meu filho está sendo excluído na escola, ele ficou trancado dentro de uma biblioteca, quando eu fui buscar ele, ele tinha feito xixi nele todo, estava chorando, traumatizado. O meu filho não está tendo material adaptado na escola. Na escola do meu filho ele apanhou. Não tem tratamento aqui na minha cidade. No CAPS aqui da minha cidade, a fila está de 2 anos para atendimento para criança autista. Exemplos, né? A maioria das denúncias vem dividida entre saúde e educação. E grande parte das denúncias de saúde são falta de atendimento de qualquer tipo de terapia no sistema público e planos de saúde, que ultimamente vem cancelando as apólices de pessoas com deficiência ou pessoas em tratamento, até pessoas em tratamento de câncer, aumentos abusivos e descredenciamentos de clínicas. As clínicas que antes eles credenciavam para que tratassem dos autistas, crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, do nada eles avisam 200 famílias, assim, ó, a partir de amanhã essa clínica não é mais credenciada, então seus filhos vão ficar sem atendimento. Que legal, né? Ah, que bom, que bom. Então a gente já fez algumas denúncias no Ministério Público, tem alguns inquéritos abertos por causa disso, então assim, o volume de trabalho é absurdo. Então até assim, para eu estar conseguindo gerenciar a minha agenda, o horário que eu chego em casa, tá muito puxado pra gente, a gente está trabalhando muito, então gerenciar essa coisa de vida profissional, vida pessoal, acho que o desafio também vai ser chegar no equilíbrio, assim, né? Até porque fazia muito tempo que eu não trabalhava fora, acho que desde que eu parei de trabalhar, por causa da questão do diagnóstico do TEL, eu fazia palestras esporádicas, algumas coisas assim, mas trabalhar fora o tempo inteiro é a primeira vez, então eu vou ter que achar um equilíbrio nessa coisa de vida pessoal e vida profissional, porque realmente está bem puxado. O TEL está com quantos anos? 15. 15 anos. Tá um rapazinho. O outro? Ele não. No caso, a gente teve um vídeo, nós vimos aí na televisão, a senhora chegou a ver a agressão de uma professora em relação a um rapaz, acho que foi uma moça. Foi a entrevista que eu dei pro Fantástico? Exatamente. Queria que a senhora falasse sobre isso. O que é, deputada? Precisa do quê? Pessoas mais, vamos dizer assim, capacitadas para lidar com pessoas que têm, eu estou falando no geral. Sim. Né? Algum tipo de deficiência, alguma coisa que... Eu não sei, as escolas precisam se adaptar mais para receber alunos com deficiência, com algum tipo de... Acho que você tocou no ponto, porque não é o aluno com deficiência que precisa se adaptar à escola, é a escola que precisa se adaptar ao aluno com deficiência. E isso não vem acontecendo por 2 questões. A primeira é a barreira atitudinal, que ainda existem muitos profissionais que olham para aquela criança, aquele adolescente, e pensam, ele não deveria estar aqui, ele deveria estar na escola especializada, eu não estudei para isso e tudo. E vamos lá, para começar, eu não estou generalizando, tá? Sim. A maioria dos professores querem ajudar, a gente recebe muita mensagem de, olha, eu não tenho treinamento, eu não estudei para isso, me ajuda, como que eu faço para poder ajudar esse aluno? Mas, como em todo ramo profissional, tem bons e maus profissionais. Claro. Né? E tem sim profissionais que não gostariam que aqueles alunos estivessem ali. Os professores, eles são a ponta disso tudo, né? Então, assim, eles precisariam estar recebendo formação continuada, eles estão sobrecarregados, eles são mal remunerados, cada vez com uma carga de trabalho maior. Então, tem muitas coisas aí. A legislação garante que, aqui no estado de São Paulo, a gente deveria ter um limite de alunos por sala de aula quando tem aluno com deficiência, que é uma lei do JANAS, inclusive. Isso. Que não é cumprida, porque o que a gente vê é cada vez mais escolas sendo fechadas. Quando se fecha a escola, o que você faz? Você realoca aqueles alunos para a escola mais próxima e aí as salas ficam lotadas, né? Não dá para cumprir essa lei desse jeito. Você tem professores que não estão preparados, a lei garante que esses alunos têm direito a acompanhamento. Para isso, precisa contratar acompanhantes. As prefeituras não querem gastar, então não contratam. No máximo, contratam um AVE, que é o auxiliar de vida escolar, que é aquele que leva no banheiro, auxilia com uma alimentação. Às vezes, para cada 3 salas. Quando muito, 1 por sala, com 40 alunos. Veja bem, se a gente está falando de um aluno
autista grau 2 ou 3 de suporte, que é o caso do meu filho, muitos deles, não são todos, mas muitos deles precisam sim de um acompanhamento maior parte do tempo. Porque eles têm dificuldade de interação, eles têm dificuldade de comunicação, eles têm todas essas questões sensoriais que eu tenho exacerbadas. Então eles podem entrar em crise, eles podem, às vezes, dependendo do perfil dessa criança ou desse adolescente, se machucar, às vezes, dependendo do perfil, machucar o coleguinha, porque tem dificuldade de comunicação, não porque ele é agressivo, porque comportamento é comunicação. Está comunicando alguma coisa, está incomodado com alguma coisa, está querendo se comunicar e não sabe como se comunicar. Então, esse acompanhante especializado que a legislação garante é justamente a acessibilidade que esse aluno deveria ter dentro da sala de aula. Só que essa acessibilidade vem sendo negada. A formação continuada que é dada para os professores é adequada? A gente escuta muitas vezes de professores que vêm formações continuadas falando assim, coisas que estão contra a legislação, inclusive. Porque a legislação diz que esses alunos têm direito a um currículo adaptado, ao material adaptado, ao acompanhante. Aí chega uma formação continuada do professor falando assim, não, mas não pode adaptar, porque adaptar é exclusão. Adaptar o material é exclusão. O acompanhante é exclusão. Basta você não ter a barreira atitudinal no seu coração. Basta você ter amor no coração que você vai... Assim, não dá. Né? Assim, os municípios precisam investir em formação continuada de qualidade, o Estado também precisa fazer isso. Precisa contratar o acompanhante especializado quando for necessário para aquele aluno. Né? Obviamente tem que ser feita uma análise se precisa ou não, mas se precisa tem que estar lá. A gente tem visto muitas prefeituras negando, pega um aluno de 8 anos autista que não fala, que muitas vezes se agride, que usa fralda ainda e fala, não, ele está ótimo, ele não precisa de nenhum acompanhante. Porque não quer gastar. Né? Então, assim, essa discussão é imensa, a gente pode ficar um dia inteiro aqui falando disso, mas assim, são muitos problemas que se resumem em barreira atitudinal e falta de vontade de investir. Basicamente é isso. Porque aquele vídeo mostra uma coisa completamente sem sentido, né? Você percebia que ele não estava sendo agressivo com nada. O vídeo mostra, né, claramente que a professora perdeu completamente a paciência, perdeu completamente, não sei. A senhora acabou de falar na questão da escola, eu também concordo. É falta de preparo, né, da escola para poder lidar com pessoas assim, isso não tem o que fazer. Não justifica, deputado. Porque o salário é isso, ganha pouco. Porque está estressada. Mas se um médico fizer isso, um enfermeiro que fizer isso porque ficou sobrecarregado na pandemia, tudo, ninguém vai passar pano. Então a gente também não pode passar pano, não. Mas, de qualquer forma, a gente tem que olhar para todo esse sistema que, de fato, está adoecido. Né? A gente precisa ver como melhorar e, assim, não é de uma hora para outra. Assim, são várias questões que a gente precisa resolver para que, de fato, a gente tenha inclusão escolar acontecendo. Esse é o grande problema. As pessoas não estão preparadas, deputada, para poder assumir uma função dessa. Porque é delicado? A gente sabe disso. Né? Tratar com pessoas, mas você não pode procurar justificativas, né, para querer, como a professora quis dizer, eu estava não sei o que, a minha cara. Isso não interessa. Isso não é resposta, isso não é. Né, não justifica você agredir. Não. Mesmo, ou fisicamente, ou com palavras. É a parte mais vulnerável, não tem justificativa. Gente, você não imagina uma coisa, né, a pessoa ele fica olhando, você nota o desespero, né, do aluno, de ficar olhando sem saber o que fazer. E por outro lado, eu recebo às vezes no gabinete de prefeituras que reclamam da alta rotatividade dos estagiários que eles contratam para acompanhar esses alunos. Aí você vai perguntar, eles querem pagar R$500 para os estagiários. Estagiário de ensino médio. Poxa, gente, R$500. Meu Deus. É um trabalho que é difícil, que é estafante, que a pessoa precisa receber um treinamento. Ninguém vai ficar num trabalho desse por R$500, nem o estagiário. Então, assim, tem que pagar de uma forma decente para que a pessoa fique naquele emprego também, né? É verdade. Vamos falar de mais projetos teus aqui. A gente tem um outro projeto aqui, de lei, que é o 1131, agora de 2023, que institui a Política Estadual de Proteção à Saúde Bucal de pessoas com deficiência. Explica pra gente, deputada, melhor isso. Dentista, em geral, é um pânico, né, para pessoas com deficiência, principalmente quando são autistas. Não tem profissionais preparados para fazer esses procedimentos, às vezes não sabem como administrar, como fazer as coisas, o autista tem essas questões sensoriais, então a gente quer que o Estado tenha uma política para que os dentistas estejam preparados para que, primeiro, eles não possam recusar esses pacientes,
para que eles estejam preparados para receber esses pacientes e para fazer o atendimento. Então a gente precisa discutir isso, que o sistema de atendimento de dentistas no estado esteja preparado para receber pacientes com deficiência, porque é uma discussão que até agora não foi feita. Deputada, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já para continuar falando mais aqui sobre os projetos de lei e outros assuntos com a deputada Andréia Werner. Voltamos já. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, conversando, batendo papo aqui com a deputada Andréia Werner, do PSB. Deputada, mais uma vez é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Eu vi ontem uma matéria tua aqui, era uma audiência, se eu não me engano, sobre o transtorno do espectro autista. Você estava participando, você participou, não foi ontem a matéria, foi uma gravação. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação nesse encontro que teve aqui, né? Inclusive, eu quero até falar do projeto de lei teu aqui também, que torna obrigatório o fornecimento de cursos sobre a lei brasileira, a LBI, que é a Lei de Inclusão, né? E Acessibilidade Física, Sensorial, e vocês falam TIA, eu não entendo, é TEA, Transtorno do Espectro Autista, né? TEA, Fala TEA, não TIA. Outro dia eu ouvi e falei, não, TEA. Para condôminos e síndicos em condomínios residenciais e também comerciais. Mas eu vi tua participação, a tua fala, né, nesse encontro que teve aqui na Assembleia. Eu queria que você falasse sobre o transtorno do espectro autista. Foi a audiência pública com o deputado Foi a Rafael audiência, Saraiva? isso, com Rafael Saraiva. Aquela audiência pública era sobre financiamentos para educação inclusiva, que vem justamente naquilo que a gente estava falando antes. Que para a gente fazer a educação inclusiva acontecer, a gente precisa de dinheiro. Então a gente tem que ver no Fundeb, se a gente consegue um valor do Fundeb que seja destinado especificamente para isso, pensando que o número de alunos autistas na rede regular cresceu absurdamente nos últimos anos, que bom, né, por causa da legislação. Então a gente precisa de um financiamento decente para que a inclusão possa de fato acontecer. Então foi esse o assunto daquela audiência pública lá. Sobre esse projeto de lei, a gente tem muitas reclamações, muitas denúncias de pessoas que estão sofrendo preconceito em condomínios, porque às vezes o filho faz um barulho, sofre um preconceito dentro da piscina, os condomínios não são acessíveis. Então a ideia é que os condomínios entendam sobre a Lei Brasileira de Inclusão, entendam sobre a obrigatoriedade de acessibilidade e também entendam que o preconceito contra a pessoa com deficiência, ele é crime. Assim como a homofobia, assim como o racismo. O preconceito contra a pessoa com deficiência também é crime. Então é uma ação mais educativa que a gente quer fazer, né? Isso é importante, porque você vive numa comunidade, né, deputada? Sim. Eu mesma já sofri muito quando eu morava num condomínio aqui em São Paulo, de 3 torres. Eu já passei por muitas situações de preconceito com meu filho, na área comum do prédio. Então eu sei bem do que se trata isso aí. Isso é revoltante, né? Porque você pensa, gente, qual é o problema? Todo mundo, a gente vive numa comunidade, como eu disse agora. Você não pode estar excluindo as pessoas porque ela tem um problema. Olha, não comparando, claro que não, mas essa semana, ontem, uma senhora, essa semana foi essa semana, no começo da semana, eu estava descendo do meu prédio, do condomínio, aí uma senhora perguntou, falou, Sérgio, falando de animais, tá? O meu cachorro, ele incomoda aqui, late, eu falei, não, latido normal, o cachorro late, qual é o problema? Quer dizer, a preocupação, eu estou fazendo uma aglomeração, não tem nada a ver com o que a gente está falando de pessoas, né, de autismo, de nada, mas olha a pergunta que ela me fez, porque ela já estava se sentindo incomodada para saber se alguém estava reclamando disso. Eu falei, mas o cachorro tem que latir, caramba, ele late. Qual é o problema? As pessoas, né? Tem problemas? Tem, mas as pessoas vivem em sociedade. Então vai se isolar e viver então, no mato, né? Se você está incomodado, isso que eu falei para ela, se a pessoa está incomodada, então ela que se isole, ela que vá para um outro lugar, porque o animal não pode deixar de latir, porque é um cachorro, não tem... Você entendeu? A pergunta que ela me fez. Eu falei, gente, o que é isso? Por que as pessoas são assim?
Então viva você isolado, não sei aonde, não sei em que lugar, você não sabe viver em comunidade, entendeu? Infelizmente, muita gente não sabe, não. Aí Não é? a gente tem que fazer ações educativas, assim, né? E o que mais, dentro do teu mandato aqui, deputada, das tuas bandeiras, o que mais você pretende até o final agora do teu mandato? Né? Quais são, além dessas bandeiras, o que a senhora pretende fazer mais, senhora? Tá? Eu estou te chamando de senhora de novo, você, não adianta, eu esqueço, mas né, é o respeito, né? A senhora como parlamentar, ó, a senhora como parlamentar, você é bem mais nova do que eu, então, mas é o respeito. Bem mais, eu estou te falando, eu garanto que sim. Mas eu queria saber do teu, daqui para frente, o que mais você tem para fazer pelo nosso povo, pela população do estado de São Paulo. Acho que a gente agora, primeiro semestre foi de se localizar, né, o gabinete, contratar as pessoas, e a gente montou um gabinete bem técnico mesmo, com pessoas para trabalhar, e trabalhar muito. E acho que agora que a gente entendeu, se localizou, né, onde a gente está, eu acho que esse segundo semestre a gente vai se organizar um pouco melhor, né, de como a gente dá conta melhor dessas demandas, agora que a gente já sabe o volume de demandas que é, como que a gente se organiza melhor para atender esse volume de demandas, agora que a gente já se localizou melhor. E eu acho que também, principalmente porque eu estou como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui, conseguir trazer para a pauta o peso que ela tem, né? A gente teve o lançamento aqui daquela cartilha contra o assédio, que teve até uma parte sobre capacitismo. Então, eu espero que, de fato, a gente esteja trazendo esse assunto com a seriedade que ele merece aqui na Alesp, né? Eu até conversei com o presidente André do Prado sobre a gente também tentar trazer essa questão da acessibilidade para a Alesp. Hoje mesmo teve uma visita aqui da comissão das pessoas, da comissão dos assuntos das pessoas com deficiência do Estado, isso, do Conselho Especial dos Assuntos da Pessoa com Deficiência. E eles vieram fazer uma vistoria aqui justamente para entender a acessibilidade aqui. E a coisa não está fácil, não. A coisa não está bonita. Né? Então, eu acho que a gente, além de conseguir, de falar sobre capacitismo na cartilha, e agora a gente tem a comissão, que é uma comissão inédita, é a primeira vez que tem, eu sou presidente, quem sabe a gente também não consegue deixar o prédio da Alesp acessível, né? Remover as barreiras físicas para que seja, de fato, um lugar inclusivo para todas as pessoas. A gente não tem piso tátil, a gente tem um monte de banheiro que não é acessível, a gente tem mesas, até no único restaurante que tem aqui, tem mesas em que não entra uma cadeira de rodas. Então, a gente tem muitas coisas aqui na estrutura física que precisam melhorar para poder acomodar as pessoas com deficiência. Então, essa é também uma das... Sim, é uma das coisas que a gente que a senhora quer... pretende. A senhora tem aí mais... Nós temos... No seu mandato ainda tem mais 3 anos aí, mais praticamente. Sim. Né? Está chegando ao final do ano, enfim. Mas tem tempo ainda, né, deputada? Muito tempo para o seu mandato. Com certeza, eu tenho certeza que o trabalho que a senhora já começa e vem desenvolvendo já, principalmente em relação a essas bandeiras, né, defendidas por você aqui na Assembleia Legislativa como uma parlamentar, né, com certeza vai fazer... vai mexer muito, isso é fato. Principalmente nessa área que a senhora atua, né, que é o autismo, que é a área de saúde, que é... Né, tudo isso tende a ser uma questão bem batida aqui, né? E isso a gente precisa de voz para isso aqui. Sim, a gente tem muitos deputados que são interessados na pauta e que querem até aprender mais a respeito. E eu acho bom isso, né? Acho que quanto mais parceiros a gente tiver, parceiros e parceiras, melhor, até para levar demandas para o governador, porque sem a parceria do executivo, às vezes a gente não consegue muitas coisas. Então eu fico feliz de ver que tem muitos deputados e deputadas interessados na pauta, porque é importante para a gente ter força para pedir coisas para o governador também. Também essa parceria também com o governo, né? Muito boa, porque o governo está aí exatamente para ajudar também os parlamentares da casa aqui, né, a aprovar projetos aqui para que beneficie a população, né? E eu queria também que a senhora falasse um pouco mais, né, da sua vida, né? Assim, eu digo não só como parlamentar, no seu trabalho, fora daqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, né, sem ser aqui na Assembleia Legislativa, como política, né, só como, não como deputada estadual. Você desenvolve um trabalho fora daqui, isso não tenha dúvida. Sim. Bom, eu tenho uma vida como ativista há mais de 10 anos, né?
E eu continuo ainda fazendo palestras. Eu vou sair daqui e vou fazer uma palestra, por exemplo. Rodas de conversa com mães de pessoas com deficiência. Então eu continuo, por mais que agora eu tenha um mandato, eu continuo sendo muito reconhecida como uma ativista da causa, como uma mãe de um rapaz autista, porque foi assim que eu me tornei conhecida, né? Como uma voz que representa principalmente as mães de pessoas com deficiência. Como pessoa com deficiência, uma pessoa autista ainda é muito novo, as pessoas ainda estão assimilando essa informação. Mas eu me sinto como aquele ombro amigo, muitas vezes, né? Durante 10 anos foi assim, acolhendo essas mães, ouvindo. Muitas vezes eu passava o meu telefone pessoal para ouvir essas mães chorarem, até no fim de semana, às vezes. Por isso, até que quando eu montei o gabinete, eu fiz questão de montar um time de acolhimento, que agora tem 4 pessoas, para poder continuar esse trabalho que eu fazia, porque esse trabalho não para. Da mesma forma que eu recebia um monte de mensagem no meu inbox pedindo socorro, às vezes, e são coisas às vezes que você só pode dar um abraço e um ombro, sabe? Continua acontecendo. Então a gente tem um time de acolhimento grande no gabinete que recebe essas pessoas, às vezes marca uma reunião online, escuta, aí dependendo da demanda, manda para o nosso jurídico, dependendo da demanda, encaminha para que vire um projeto de lei, mas dependendo da demanda é só assim, eu sinto muito, estou aqui com você, nós estamos te ouvindo, porque às vezes são simplesmente questões complexas familiares, que a gente, como um gabinete, não tem como fazer. Resolver, a pessoa foi ajudar. abandonada pelo marido, a família não ajuda a cuidar do filho, está se sentindo sozinha. Tem muitas pessoas com ideações suicidas que entram em contato com a gente. Então são questões, ideações suicidas mesmo, entram em contato com a gente. Tanto que todas as pessoas que começam a lidar com o meu inbox ficam meio abaladas de princípio, porque são histórias muito dramáticas e muito tristes, né? Quais são os maiores pedidos que a senhora recebe? Ou reclamações, no caso de mães, né, que têm filhos? Eu acho que o maior peso agora, estatisticamente falando, está em saúde, que é falta de tratamento, falta de atendimento nas cidades e planos de saúde. E a outra metade está toda em educação também, que é falta de inclusão escolar, tudo o que falta. Não tem o material adaptado, a escola não deixa entrar o acompanhante do meu filho ou não dá um acompanhante apropriado, toda essa coisa em conjunto, né? Tudo que falta. Falta muito acesso a direitos. Os direitos estão na lei, mas os direitos não são efetivados na vida real. A reclamação sempre é essa. Uhum. Você fala, você tem direitos, tudo, tá, mas os direitos não são, como a senhora disse agora, muitas vezes, respeitados. Não, nunca cai no colo. É sempre a vida da pessoa com deficiência ou da família, é sempre uma luta diária, nunca é fácil, nunca eu vou chegar em tal lugar e o meu direito vai ser respeitado. Sempre tem que reclamar, sempre tem que brigar, tem que ir na defensoria, tem que ir no Ministério Público, todo dia é uma luta, né? E eu sempre falo isso porque se romantiza muito essa coisa da mãe guerreira, mas isso não é legal, porque nenhuma mãe quer ser guerreira, ninguém quer ser. Ninguém quer ter que brigar porque o filho teve uma matrícula recusada na escola, ninguém quer ter que ficar ligando para o plano de saúde para brigar porque não quer reembolsar um procedimento. Né? A gente não teria que ser guerreira se os direitos fossem respeitados, se a lei fosse respeitada. E isso é que é o ideal, na verdade. Não, ser guerreira para lutar pelos filhos é uma coisa. Você está lutando agora não para poder... O básico, né? Exato. Então você fala, minha mãe é guerreira. A minha foi, porque ela criou 4 filhos. Isso sim. Educou, sozinha, 4 filhos. E todos, graças a Deus, tiveram um bom segmento. Isso sim é ser guerreira também. Agora, ninguém quer passar por isso, como a senhora disse. Deputada, a gente está chegando já ao final do programa. Eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para as pessoas em relação a tudo isso que a gente conversou aqui, principalmente nessa questão toda que a senhora falou agora, do autismo, de ajudar as pessoas. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores aqui. Bom, contem com o Gabinete da Inclusão, a gente chama assim porque tem muitas pessoas com deficiência no gabinete mesmo. Não fiquem assustados que eu falei que tem muita demanda, pode vir a demanda, manda mensagem pra gente nos nossos canais, lá no Instagram. Se vocês forem naquele link que dá para clicar, já cai direto no formulário de denúncia. A gente vai analisar a denúncia e retorna para vocês com o nosso time jurídico.
e a gente nunca deixa ninguém sem resposta. Pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre responde todo mundo que entra em contato. Contem com a gente aqui na Alesp para cuidar dessa pauta da pessoa com deficiência e da sua família também. Valeu, deputada. Falou tudo agora. Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa e até uma próxima, deputada. Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.